Olá, galerinha, né? Vamos hoje para a nossa segunda aula, né, dessa semana Sebrasp, uma semana que eu escolhi aí justamente para a gente trabalhar com as principais questões, né, que foram cobradas nesses últimos concursos de 2021 pela banca Sebrasp. Tranquilo? Então, vamos aqui para o slide para a gente começar sem muita conversa, sem muito arrudeio. Deixa eu aparecer aqui. Belezinha, meu povo? Então, questão 1. Vamos embora. Essa nossa lista de hoje, ela é específica dos sistemas operacionais. Tanto o sistema operacional Windows, quanto o sistema operacional Linux, né? Que são dois sistemas operacionais bastante cobrados aí nos últimos concursos. Tranquilo? Então, no que se refere ao sistema operacional Linux, olha lá, Linux. Primeira coisa, quais são as principais características do Linux, né? Ele é um software livre, ou seja, eu não preciso adquirir licença de uso, não precisa comprar, ok? E também tem uma outra característica importantíssima nele que é bastante cobrada nas provas, que é o fato dele ser código fonte aberto. Ou seja, eu tenho acesso a todos os scripts que compõem o algoritmo de construção do sistema operacional. Com isso, eu consigo fazer, inclusive, um sistema operacional igual, né, muito parecido com o sistema operacional Linux. O que fez ele ser bastante difundido no mercado, porém, nem todo mundo utiliza ele. Né? Muita gente ainda tem uma certa dificuldade com relação à utilização dele. Tranquilo? Mas, vamos lá, vamos para a nossa questão. Esses são os tópicos principais aí, né? Vamos para a nossa questãozinha, que é específica aí do Linux. O comando ls, né? ls vem justamente da palavrinha list, que quer dizer listar, ok? Listar. O comando ls permite listar arquivos e diretórios. Até aqui está tudo certo, que a finalidade dele é essa. Porém, olha o que foi acrescentado, né, nessa parte aqui, ó. Até mesmo os ocultos. Então é o seguinte, o comando ls, por padrão, ele realmente mostra, lista os arquivos. Porém, ele não vai listar os arquivos ocultos, certo? Para poder eu listar os arquivos ocultos, eu vou precisar usar o comando, deixa eu colocar aqui de azul, ls menos o, né, menos o hífen a. Esse a vem justamente da palavrinha em inglês all, que é para listar todos os arquivos, os ocultos e os que não estão ocultos. Tranquilo? Então, questão 1 está errada. E para complementar, né, eu fiz um apanhado das últimas provas do Sebrasp, né, de 2017 para cá, e eu coletei todos esses comandos aqui, ó, que já foram cobrados em provas anteriores, certo? Como nossa aula vai ficar gravada, né? Basta aí dar um print para quem quiser, copia também esses comandos, né? Que são os principais que já foram cobrados. Você diz, professor, e quais são todos os comandos? Eles são infinitos. Por quê? Cada comando vai ter os seus parâmetros. Por exemplo, o comando ls, aqui a gente usou o L, aqui a gente usou o A, né? E cada comando vai ter aí
dezenas e dezenas de parâmetros, que aí vai ser impossível a gente estudar isso para qualquer tipo de prova, ok? Então, a gente basta conhecer esses principais, né, que já foram cobrados, inclusive em provas recentes, 2021, foi cobrado o PWD, né, foi cobrado o MV, a gente vai ver na próxima questão, inclusive, certo? Então, a gente tem que estar de olho aí no que vem sendo cobrado, porque estatisticamente o Sebrasp vem repetindo os assuntos, né? Não são as questões, são os assuntos. Tranquilo? Então, questão número 1 tá errada. E já fica aí a dica para dar uma estudada nesses outros comandos. Tranquilo? Deixa eu só sair aqui um pouco. Pronto. Né, para o pessoal dar um print aí para quem eu estava na tela, não dava para ver. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá para a questão 2 agora. Para que o arquivo com o nome original de file, o original dele é esse, ó. File1 txt seja renomeado para file2 txt, é correto utilizar o comando a seguir. Olha só. Então ele usou o comando, deu o nome do arquivo original e o nome do arquivo que vai ser no destino. É file1 e vai se transformar em file2. Tranquilo? Olha só. Por definição, a gente tem o seguinte. O comando mv é usado tanto para mover arquivos, olha só, mv vem justamente da palavrinha move, né, em inglês, que quer dizer mover em português. Então ele é tanto usado para mover os arquivos para outros locais, que também no Windows, né, deixa eu colocar aqui, ó, no Windows, a gente conhece esse recurso como recortar. Eu vou tirar o arquivo do local original e colocar apenas no destino. Ok? Porém, olha a outra característica dele aqui, como para renomear arquivos, né? Eu tenho essas duas funcionalidades aí no comando mv. Tranquilo? Eu tenho também, porém, você também pode usar o comando, olha, outro comando para renomear. Anota aí, ó. Anota aí. Rename, que dá um pouco mais de controle. Então, é o seguinte. Você já deve ter estudado que o Linux tem dezenas de distribuições. Vamos aproveitar aqui para a gente dar uma revisada nas principais. Olha só. Então, eu tenho a distribuição Ubuntu, que já foi cobrado em várias provas. SUSE, que foi cobrado agora na prova do Banco do Brasil, a última prova do Banco do Brasil, 2021. Debian, Slackware, Fedora. Tem uma distribuição brasileira, que é Kurumin. Tem também uma outra distribuição chamada Mandriva, certo? Todas essas são distribuições, eles chamam também de distros. São distribuições do Linux, como ele cita aqui também na nossa teoria, ok? Então, muitas delas têm. Porém, pode ser que alguma delas não tenha o comando rename. E aí você pode, através de uma linhazinha de comando, fazer a instalação, ok? Através também do terminal, também chamado de Shell, né? Não confundam com aquela marca de combustíveis Shell, certo? É o mesmo nomezinho, Shell, que no Windows a gente chama de prompt de comando. Exatamente. Beleza? Então, tudo certo aí, questão
Corretíssima. Questão 2 da PM de Alagoas. Inclusive, esse concurso foi suspenso, né? Foi cancelada a prova, vai ser realizada provavelmente agora no início de fevereiro. Beleza? Então, vamos embora. Questão 3. Deixa eu voltar aqui. Eu estava fora. Pronto. Questão 3. No Windows, os arquivos e as pastas recentemente utilizados pelo usuário ficam disponíveis em destaque ao se abrir no explorador de arquivos, o quê? Eu trouxe a imagenzinha do explorador de arquivos aqui. Aí eu vou salientar algumas coisas. Olha só. Até o Windows 7, né? Até a versão do Windows 7, o nome desse aplicativo era Windows Explorer. Todo mundo conhecia ele por esse nome. Na versão 8, 8.1 e 10, ele mudou o nome para Explorador de Arquivos. É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa, é o mesmo aplicativo. O que mudou foi literalmente o nome. Ok? E existe um recurso nele, né, que toda vez que a gente abre o explorador de arquivos, olha o que é exibido aqui, ó. A pastinha, né? A pasta não, né? O item de acesso rápido, que mostra as pastas mais utilizadas, mais frequentemente utilizadas, e os arquivos também mais utilizados. Aí eu aproveito para lembrar um outro recurso aí do Windows 10, chamado visão de tarefas. Exatamente. Já foi cobrado em prova isso aqui também, né? A visão de tarefas é nada mais, nada menos do que um recurso que o Windows tem, que eu posso ter mais de uma área de trabalho. E dentro da visão de tarefas, eu também tenho um outro elemento chamado linha do tempo, que vai me mostrar até os últimos 30 dias todos os arquivos que foram abertos, que foram utilizados aí, arquivos e pastas, né, que foram abertos e utilizados no meu computador. Então eu tenho um histórico de até 30 dias de tudo que foi aberto no meu sistema operacional Windows. Beleza? Faz parte aí também justamente dessa questão do acesso rápido, né, onde estão os últimos arquivos e pastas que eu acessei pelo Windows Explorer. Beleza? Então, esse recurso aqui de visão de tarefas já vem aí no seu Windows 10. Beleza? Então, questão 3, letra C. Tranquilo? Vamos embora, né? Vamos cuidar na vida. Questão 4. No Windows, é possível copiar e armazenar, olha a palavrinha, temporariamente. Quando a gente pegar as questões, a gente vai logo identificando qual é o tópico principal dela. Nesse caso aí é o temporariamente. Beleza? Então, para eu armazenar temporariamente na memória RAM, olha em que memória ele quer guardar. Também aí, a memória RAM, né? A memória RAM, por definição, é uma memória temporária. Ou seja, toda vez que a gente desliga o computador, automaticamente todos os dados dela são apagados. Quais são as memórias que mantêm os dados? São as memórias permanentes, né? A memória RAM é uma memória temporária e as memórias permanentes armazenam os dados independente de estarem ligados ou não. Exemplos: o HD, o tradicional HD, que com o passar do tempo já está sendo substituído pelo SSD, né? Os pendrives, cartões de memória, CD, DVD, Blu-ray, né? Todos esses e N outros dispositivos aí que armazenam os dados, independentemente de estarem ligados ou não. Tranquilo? Então, no Windows é possível copiar e armazenar temporariamente na memória RAM um objeto, arquivos ou parte de um texto, por exemplo, para posteriormente
copiá-lo em outras unidades ou em outros documentos. Se eu copiei um texto, eu posso colar ele em outro documento, né? Essa funcionalidade do sistema operacional Windows é denominada, olha lá, pessoal, área de transferência. Como o próprio nome já diz, ó, quando eu efetuo a cópia de alguma coisa, vai ser transferido para a memória RAM. E depois eu vou colar. Então, copio, depois eu colo. Tranquilo? Outra característica, né, aproveitando aí essa que a gente teve a aula ontem, hoje, na realidade, é uma aula de sistemas operacionais. Lembrem-se que o Android também é um sistema operacional. E o Android também tem a sua área de transferência, que vai armazenar, né, as informações que foram copiadas em algum momento por você. Ok? O Android também disponibiliza essa questão da área de transferência. Tranquilo? Belezinha? Então, a gente joga na memória RAM e posteriormente vai ser copiado em outras unidades ou em outros documentos. Unidades, caso seja um arquivo, documentos, caso seja um texto, ou até números mesmo que eu posso copiar dentro da planilha Excel. Beleza? Só lembrando, qualquer dúvida, pessoal, aqui na descrição do vídeo, né, tem um link do nosso grupo do WhatsApp. Exatamente, tô lá sempre que eu posso. Eu não vou dizer que eu estou 24 horas, porque a gente tem os nossos outros compromissos, né? Temos as nossas aulas presenciais, temos as outras turmas online, mas sempre que eu posso, estou dando uma olhada lá no grupo e tirando dúvidas, beleza? Outra coisa que eu queria pedir, não esqueça de deixar o seu like aqui no meu canal. Inscreva-se no canal, porque todas as outras aulas vão chegar por notificação para você, beleza? Inscreva-se no canal e deixe lá o seu like, ativa o sininho, beleza? E vamos embora para a gente concluir nossa aula de hoje. Questão 5, nossa última questão da aula de hoje. Prova PRF 2021. No que se refere à internet, intranet e noções de sistema operacional Windows, julgue o item a seguir. Então veja aí que ele vai justamente, é uma questão que vai envolver 3 assuntos: internet, intranet e sistema operacional Windows. Vamos embora. No Windows, ainda que seja possível compartilhar configurações, então eu posso compartilhar configurações, como, por exemplo, o plano de fundo, o histórico de navegação do Internet Explorer, né? O histórico, os favoritos também. Entre computadores que utilizem a mesma conta em outras máquinas com Windows 10. Então, eu tenho, vamos supor, tenho um computador em casa e um computador no trabalho. Todas as duas utilizam Windows 10. E eu posso compartilhar essas configurações, como ele fala aí, quando eu entrar com minha conta da Microsoft, sei lá, meu e-mail, vimerson@hotmail.com. Quando eu entrar com esse meu e-mail, automaticamente o que é que vai acontecer? Eu já vou puxar todas as configurações para o computador que eu estiver conectado, certo? Então ele vai compartilhar isso. Aí voltando, né? Então, entre computadores que utilizam a mesma conta, tá? Não é permitido, olha só, não é permitido, em razão da segurança, o compartilhamento de senhas. Presta atenção, pessoal. O motivo dessa questão está errada. Quando a gente compartilha as configurações, quando ele fala aí do histórico de navegação do Internet Explorer, lembrem-se que no Internet Explorer e em todos os outros navegadores, por exemplo, o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, né, nesses 3 principais, a gente pode ativar a sincronização, que é nada mais nada menos do que o compartilhamento das suas configurações, como ele fala no início da questão. E quando ele fala em compartilhar configurações, vai tudo
todas as configurações são compartilhadas. As senhas que você salvou dos sites, né? As informações de pesquisa, o seu histórico de pesquisa, tudo vai ser compartilhado entre todos os computadores. Tranquilo, pessoal? Então, a questão está errada justamente porque não é permitido o compartilhamento de senhas, porque é permitido sim, ele vai compartilhar tudo. Tranquilo? Então, vamos ficando por aqui. Amanhã temos aula novamente. Agradeço demais. Se gostarem da aula, deixe seu like, beleza? Inscreva-se no canal para me dar uma força para eu poder continuar com esse projeto aí gratuito para vocês. Beleza? Um abração e até amanhã.